Olá pessoal, bem, hoje quero te fazer uma pergunta relativamente simples e fácil de responder. Onde está Deus quando chega a dor? Bem, muitas pessoas parecem realmente responder a esta pergunta de cátedra. Pegam lá o livro de Jó e respondem do alto de um pedestal a esta pergunta. Mas só quando alguém passa por uma perda grande na vida é que vê que está tudo escuro, não consegue enxergar um palmo além dos olhos e não tem palavras que confortem. Eu quero falar um pouquinho para você sobre isso. No dia 13 de novembro de 1985, era noite, eu estava em casa, meu pai tinha passado por uma cirurgia e foi acometido de uma infecção hospitalar. E o quadro dele não era nada favorável. E em casa, naquela noite que antecedeu a sua morte, eu peguei a minha Bíblia e com todas as forças da minha alma, eu li o que está escrito no livro de Marcos, onde encontramos o relato da cura de um menino endemoniado. Verso 21 diz: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, perguntou Jesus, tudo é possível ao que crê. Gente, eu peguei este verso de joelhos ao lado da minha cama, coloquei este verso com a Bíblia aberta diante de mim e mostrei para Deus: Senhor, eu creio. No entanto, no sábado, pela manhã, fui ao hospital e quando lá cheguei, recebi a notícia de que meu pai tinha acabado de falecer. Foi um golpe duro para quem tinha acabado de ler Marcos 9:23, porque meu pai foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mas sabe, gente, o tempo passou. 31 anos depois, eu fico pensando nos milhões e milhares de pessoas que sofreram e que sofrem diariamente perdas enormes na sua vida. E essas pessoas, muitas delas sem religião ou com pouco conhecimento da palavra de Deus, talvez estejam perguntando se existe Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Bem, com certeza estou falando para alguém que teve uma grande perda em passado recente. Você se lembra daquele tempo em que você teve essa grande perda? O céu tinha ficado escuro para você, você não conseguia ver um palmo além dos olhos, as palavras que as pessoas falam para alguém que acaba de sofrer uma grande perda, entram por um ouvido, saem pelo outro. Por quê? Porque palavras não confortam. O que conforta é a presença de uma pessoa. O que conforta é alguém que nos ame e que esteja naquela hora do nosso lado. Quando Philip Yancey foi convidado para falar às famílias das 26 crianças que foram brutalmente assassinadas por Adam Lanza na escola primária de Sandy Hook, em Utah, no colégio no estado de Connecticut. Ele falou, e quando estava se aproximando do final, ele se deparou com a pergunta que ele não queria ouvir. Alguém lá do meio daquelas 2.000 pessoas perguntou: Pastor Philip Yancey, Deus vai proteger o meu filho? E Philip Yancey
assim, rapidamente disse, sim, sim, Deus vai proteger o seu filho, é claro que vai. E imediatamente ele disse, não, meu irmão, não, não, não. Sinto muito, mas não posso dizer que Deus vai proteger o seu filho, não da maneira que você espera que seu filho seja protegido, porque ninguém está livre da morte. Todos vamos morrer. Uns morrem até mesmo antes de nascer, outros morrem jovens, outros morrem adultos, outros morrem de idade, outros até tragicamente, mas todos irão morrer neste planeta infeliz. Até mesmo Deus, meu amigo, diz Philip Yancey, sofreu uma grande perda, a maior de todas as perdas que alguém poderia ter. E eu quero dizer para você que Deus coloca duas coisas à disposição daqueles que sofrem uma grande perda. A primeira delas é o tempo. Ah, como o tempo ajuda quem acabou de perder ou quem sofreu uma grande perda na vida. Com o tempo, quero dizer para vocês que embora vocês nunca se esqueçam e nunca superem aquela grande perda que acabaram de ter ou que tiveram no passado, vocês vão poder ir em frente. E embora, gente, isso pareça distante, quero dizer para você, você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sorrir. E vou mudar um pouquinho aquela pergunta inicial, onde está Deus quando chega a dor, para perguntar a você, onde está a igreja quando chega a dor? Não estou falando de denominação, estou falando da igreja, aqueles irmãos que são seus irmãos, são mais que irmãos, são seus verdadeiros amigos. Ah, com certeza, eles vão estar do seu lado, aqueles irmãos são verdadeiros amigos. A igreja são aqueles que socorrem os que passam por perdas e que às vezes sentem-se sozinhos. Talvez possa ser o seu caso. Essa igreja, eu quero dizer para você, tem as mãos de Deus, tem os olhos de Deus, tem as palavras de Deus e o conforto de Deus. Quando a igreja socorre, é Deus quem está socorrendo. E a igreja não é a denominação, não é o templo, e nem toda uma congregação, mas são os filhos de Deus, prontos e dispostos a socorrer aqueles que sofrem grande perda. E eu termino dizendo que aquelas famosas palavras de Jesus, quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então eu e você, como igreja, nos coloquemos ao lado daqueles que sofreram grandes perdas. Mais do que falar palavras, estejamos do seu lado, estejamos presentes, para que ele entenda que não está sozinho. Deus está com ele, além do mais, através de nós.